Alô, meus amigos são paulinos, o meu bom dia a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Pessoal, pedi aí a gentileza para quem puder, para quem quiser e quem gostar do vídeo, se inscrever no canal, tá, gente? Se você puder me ajudar se inscrevendo no canal, eu agradeço muito, não custa nada para você e para mim me ajuda bastante. Se gostar, dá um like, se não gostar, dá um dislike. Gente, olha só, deixa eu fazer uma retificação aqui antes. No vídeo anterior, eu disse que o Santo André contratou 19 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Não, não são reforços, não. O Santo André, eu errei. O Santo André contratou jogadores, ele só tinha 4 para disputar o Campeonato Paulista. Ele desfez o time do ano passado e contratou 19 e usou os outros 4 que tinham. Então, ele ficou, na verdade, com 23 jogadores e treinaram para disputar o Paulista. E estão indo muito bem, né? O técnico deles lá consegue, né? O Vinícius Bergantin, né? É Bergantin mesmo, acho. O Vinícius Bergantin, que foi técnico já do Ituano e subiu o Galo para a Série B, consegue extrair dos jogadores o que eles têm de melhor, né? Então eu queria fazer essa retificação, que não foram reforços, tá, gente? Foram jogadores de fato. Pessoal, seguinte, eu tenho canal aqui no YouTube e também repasso para grupos do Facebook, a quem eu mando um grande abraço, esse pessoal dos grupos do Facebook. São vários grupos e eu vou estar também falando o nome dos grupos daqui uns dias. A Força Tricolor, né? Nação Tricolor, São Paulo Futebol Clube, o mais querido, enfim, muitos grupos, mas eu vou relacioná-los e vou falar todo dia deles aqui agora. Então, vejam só, muita gente, principalmente aquele pessoal que faz parte dos grupos do Facebook. Aliás, um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção de vocês, né? E muita gente do Facebook acredita que o Rogério Ceni precisa de tempo para trabalhar, que o Rogério Ceni ainda vai dar certo, que ainda o time vai, né, entrosar e vai conseguir superar essa fase. Nós temos chances ainda de ser campeões ou chances ainda de disputar finais e tal e coisa aí esse ano. Bom, eu tenho dito aqui sempre, eu acho que não é minha opinião, não estou só nisso, tem muita gente que não acredita mais no trabalho do Rogério Ceni. Eu simplesmente não acredito. No Brasil, quem tem quase 2 anos já na frente de uma equipe, um técnico que tem esse tempo na frente de uma equipe, já é para demonstrar alguma evolução, né? E parece que o Rogério não consegue demonstrar evolução nenhuma no time. O time joga sempre do mesmo jeito, é uma dificuldade para trocar bolas, é uma dificuldade para troca de passes perto da área, é uma má pontaria, os jogadores que não se acertam na hora de finalizar é um desespero, não conseguem finalizar corretamente, há erros de fundamento, é uma coisa sensacional, né? Eu disse ontem que eu acho que o problema da equipe do São Paulo é o técnico e a bola. Técnico ruim e jogador que se desentende com a bola não dá. Acho que um bom trabalho para começar no São Paulo, né, era fazer como o Bela Gutmann fez, dar uma bola para cada jogador e manda ele ficar brincando com a bola, se entender, fazer amizade com a bola, porque tá difícil. No São Paulo tá cheio de inimigo da bola. E o que está me deixando mais impressionado é que esses jogadores que estão chegando, né, não nos parece assim, jogadores que vão dar qualidade ao São Paulo. Falta qualidade, né? Então eu estava, só para ilustrar, eu estava ouvindo uma entrevista na Jovem Pan do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza,
time pelo qual o Rogério Ceni diz que fez, né, um grande trabalho, um trabalho brilhante. Eu não acredito, viu, gente? Eu não acredito que é independente. Não foi o Rogério Ceni que tornou o Fortaleza que nós conhecemos agora, que vai participar já é a segunda vez que vai participar da Libertadores, né? Já foi para a Copa Sul-Americana, coisa impensável para equipes do Nordeste. Não foi isso. O que fez com que o Fortaleza crescesse, aparecesse no cenário nacional, foi o Marcelo Paz, que é um cara competente, um cara brilhante, um cara que tem capacidade de gerenciar, ele tem poder de gestão. E o seu vice, porque o que ele fez? Ao contrário do São Paulo, né, que tem um monte de amador aí, ele, ao contrário disso, ele profissionalizou todos os departamentos do clube, profissionalizou tudo. E não precisou ser SAF para isso, é aquilo que eu sempre falo, não precisa ser SAF para isso. E hoje é um clube que já tem um orçamento anual de 200 milhões, gasta 6 milhões de folha de pagamento, comprou o Pochettino, ou melhor, emprestou o Pochettino, trouxe vários jogadores bons agora para essa Libertadores aí. Mas ele dizia que o Rogério, de fato, ajudou ele e tal, mas não é determinante, né? Não foi determinante. Acontece que o Fortaleza se organizou, porque, como ele disse na entrevista, não é aquilo que está errado em campo que o problema está no campo só, não. O problema não é no campo só. Pode acontecer em vários lugares do clube o problema e chega ao campo. Então o Rogério nada mais fez do que trabalhar dentro de um sistema profissional que o Marcelo estava montando. E pior, diz o Marcelo Paz que quando o Rogério foi embora para o Cruzeiro, que ficou lá 45 dias, ele foi contra a ida do Rogério. No fim, o Rogério acabou voltando porque deu uma cabeçada lá, não se deu bem. Mas quando apareceu a proposta do Flamengo, não teve quem segurasse o Rogério. E ele foi embora e largou lá o Fortaleza numa pior, porque, segundo ele, faltava uma semana para acabar o período para inscrições do Brasileiro ainda. E ele que tinha montado o time do Fortaleza e largou o time quase na última colocação, disputando as últimas colocações e foi embora. Mas aí o Marcelo dizia que o time dele não tinha um camisa 10, não tinha um volante pegador, não tinha um 10 armador, né? Tinha 2 camisas 9, a mesma coisa, né? E quase que o Fortaleza caiu. E no final acharam lá o Vojvoda, que escolheram o Vojvoda, e a gente está vendo o trabalho que o Vojvoda está fazendo. É o que eu disse. Pergunte ao Fortaleza se ele quer o Rogério de volta. Não, ele não quer, porque o Rogério tem um grande técnico, mas é porque ele estruturou o Fortaleza. Agora, o Rogério passou depois pelo Flamengo e foi mal também. A torcida do Flamengo não pode nem ver o Rogério Ceni. A torcida do Cruzeiro também não. A do Fortaleza não o quer. Ele está no São Paulo. Mas é assim, né? O Alex Santiago, que é o diretor de futebol lá do Fortaleza, é um cara que tem pós-doutorado em Direito com gestão de futebol. É um cara que entende demais, né? E disputa o segundo ano a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, está no Brasileiro da Série A já, acho que é a 5ª vez, sem cair, não cai mais, porque os times do Nordeste sofriam desse mal aí, né? Então, o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, esse pessoal que fica aí reclamando porque fala que o Rogério é isso e aquilo, a gente não pode, como é que se diz, generalizar, né? Todos os treinadores, porque eles falam que todo treinador que vem para São Paulo a gente queima, e todo jogador que vem para São Paulo a gente queima. Não, não é verdade. O que o São Paulo Futebol Clube não pode reclamar é da sua torcida. A torcida tem a maior média de público, né? Uma torcida que prestigia, que põe dinheiro no clube, que está sempre se dizendo presente, e o clube arrecada dinheiro com sua torcida em várias situações. Então, o que o Rogério precisa parar é que deixar seu ego tomar conta dele, né? Ele não pode ser maior que o São Paulo, ele está igual o Daniel já. Ele não pode achar que ele é maior que o São Paulo e que depois ele vai chegar usando
dessa situação de ele só pôr para jogar aqueles que são amigos dele, depois ele vai chegar, se ele ganhar algum campeonato, e falar assim: ah, tá vendo, eu tinha razão. Isso não vai adiantar nada. A gente o admira como jogador que foi, mas como treinador é outra coisa, né? Então ele precisa parar, na minha opinião, de relegar para segundo plano jogadores que não foi ele que pediu, né? Jogadores que a diretoria contrata, jogadores que sobem da base e ele não gosta. É o caso do Vinícius agora, né? Que vai vir aí. Vinícius não, Natan. É o caso do Natan que está voltando do Curitiba. Eu disse outro dia em um vídeo aí que eu, se fosse o Natan, não voltaria. Eu não voltaria porque ele já está dizendo que não foi ele que subiu, que é a diretoria que subiu ele e tal, que foi emprestado para o Curitiba, agora está voltando porque a diretoria quis, né? Mas que ainda não madurou o suficiente. Quer dizer, resumindo, se eu sou o Natan, eu não volto, porque não vai jogar. Vai jogar agora, e se ele não escalar, ainda Orejuela, porque não foi ele que subiu o garoto. E coisa que o garoto não tem nada a ver com isso, né? Ele tem que entender que o elenco é do clube, é um patrimônio do clube e da torcida. E que ele não é mais importante que a torcida nem que os outros técnicos. Como jogador, sim, foi muito importante, mas como técnico ele não pode ser mais importante que os outros técnicos que passaram por São Paulo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Rogério não é só um jogador que deve se adequar ao sistema dele, tá? Mas ele também tem que ter conteúdo, tem que ter a capacidade de adequar o elenco do clube, aquilo que é patrimônio do clube, a um sistema de jogo. Ou ele só conhece o sistema de jogo, só um sistema de jogo? Não, ele não pode conhecer só um sistema. Então, se o clube está passando por uma situação transitória de falta de dinheiro e ele está num clube grande, não pode contratar jogador, mas tem um elenco de 40 jogadores, 30 jogadores, ele não consegue pôr o time em campo? É assim? Ele já está fadado ao insucesso? Não, não pode ser treinador assim. Agora, o que a gente está vendo no São Paulo é que é um ano, né? Um ano e já vai para 1 ano e meio já que ele vai estar aí já. 1 ano e meio o São Paulo não evoluiu absolutamente nada. E ele está coalhando o São Paulo de jogadores meia boca, jogadores medianos. Não tem nenhum craque na equipe do São Paulo hoje. E ele insiste com os amiguinhos dele, ele faz as panelas dele e é aqueles jogadores que ele quer. Se ele não indicou, se o camarada veio por uma oportunidade de negócio, se veio numa troca, seja lá como for que veio, ele já acha que ele não quer, não precisa usar aquilo lá, que ele usa aquelas pessoas que ele indicou. Então fica difícil, enquanto ele não reconhecer que o elenco do São Paulo é o patrimônio do clube e que se ele compra mal, porque ele que indica, né? Se ele indica mal, é o caso do Neves. Ele concordou com a contratação do Neves no fim do ano passado. Como é que agora não põe o rapaz para jogar? Não dá uma sequência de jogos para ele? Não dá para entender. A maior contratação do clube nos últimos anos, o Galopo, ele não dá uma sequência de jogos para o Galopo. Então ele está dilapidando o patrimônio do clube. Ele não ajuda em nada o clube. Ele tem que pôr essa gente para jogar. Mesmo que seja para vender futuramente, ele tem que pôr para jogar. Porque se ele não põe, ele vai continuar insistindo com o Nestor, com o Maia, com o Orejuela, essa gente aí. Ele sim está queimando os jogadores, como ele queimou o Igor Gomes. A torcida, se ele vê que a torcida não quer mais, se ele vê que os caras estão sendo... a gente sempre comenta a respeito, os comentaristas falam, né? Ele tem que fazer um exame, ele tem que olhar melhor essa equipe. Ele não pode. Então, é por isso que eu chego à conclusão que ele é um cara ainda muito raso para isso aí, sabe? Ele é um cara que não tem capacidade para dirigir o São Paulo, ele não tem bagagem suficiente para dirigir o São Paulo, ele não tem estrutura ainda para dirigir o São Paulo. Isso sem contar que não de agora, mas desde que ele é jogador, ele tem uma certa dificuldade em saber o que é humildade. Ele não é humilde, esse é o problema, ele é um cara que não, tem o ego acima de tudo. E pior, ele não é bom de relacionamento com os atletas, ele não sabe fazer aquela relação humana, sabe? Ele não tem esse pique aí. Então fica difícil para ele comandar uma equipe, ele tem que se readequar, ele tem que
parar um tempo, fazer um período sabático para estudar, voltar a trabalhar num time pequeno, onde não tem estrutura, porque ele sempre trabalhou com estrutura. Ele foi no Cruzeiro, não durou 45 dias lá, estava sem estrutura, né? O Cruzeiro estava numa fase ruim, sem dinheiro, mas nos clubes que ele trabalhou, todos tinham estrutura para ele trabalhar e ele foi mal, a não ser no Fortaleza, né? Que o Fortaleza, qualquer coisa era ganho para ele na época, porque o clube estava se reestruturando. Mas hoje o técnico que está lá, o Vojvoda, né? O Vojvoda é muito melhor que ele. O camarada entende muito mais do assunto, entende mais do riscado. Então o Rogério ainda é um estagiário, inexperiente, como jogador ele era super competente, mas como técnico é incompetente. É por isso que não adianta me falar que não deixa o cara trabalhar, não dá sossego, o jogador que tem é meia boca. Ué, mas como é que faz então? O São Paulo foi o clube que mais comprou jogadores e para mim comprou mal. Dispensou 13 atletas aí, né? Comprou acho que 9 ou 10, acho que com o Natan agora. Então, fica difícil, né? Toda vez a gente só ouve o Rogério reclamar que quer jogador, quer jogador, quer jogador. Será que ele não tem nenhum sistema na cachola dele que pode adequar um ou outro jogador, parar de resmungar, parar de reclamar? Porque tem treinador aí que não adianta reclamar e ainda ele vai treinar time que não vai adiantar reclamar. É isso aí, viu, gente? Então, alguma coisa, alguma jogada ensaiada, né? Alguma coisa assim, ele tem que saber extrair do jogador alguma coisa. E a gente está vendo aí que ele não consegue extrair nada dos jogadores, ele consegue piorar os jogadores. Ele não está conseguindo melhorar os jogadores. É por isso, da minha opinião, entendeu? E a torcida deixa ele trabalhar assim. A torcida já deixou ele se ver, ele é um dos caras que está no cargo há mais tempo no Campeonato Brasileiro todo aí, né? Nos times que disputam a Série A do brasileiro. Então, a torcida deixa assim, e a torcida não queima jogador, quem queima é ele, é o técnico, quem queima é a insistência, quem queima é a teimosia, quem queima é a cegueira, quem queima é as panelas. Então é isso aí. Ele já teria que, pelo menos, apresentar alguma coisa, né? Algum desempenho, alguma coisa melhor, desenvolver alguns jogadores, e não é isso que a gente vê. Bom dia, pessoal, fiquem com Deus. Desculpe aqueles, né, cenetes, né, rogeretes. Me desculpem, mas eu não concordo com vocês. Vocês têm todo o direito de pensar que nem vocês pensam, mas eu também tenho todo o direito de discordar e acho que muita gente está comigo nesse pensamento. Tchau, bom dia.